Olá, pessoal! Boas-vindas a mais uma análise visual. Hoje, a gente tem a chance incrível de mergulhar numa filosofia super fascinante sobre um estilo de gestão que meio que vira a sabedoria convencional de cabeça para baixo. É uma visão de liderança que começa literalmente de dentro para fora. Ah, e antes da gente dar aquele primeiro passo, fica aqui um convite super especial. Não esquece de seguir o canal Pneuma BR e curtir o vídeo. É rapidinho, mas ajuda demais a apoiar o nosso trabalho para que a gente continue trazendo conteúdos aprofundados como este para cá. O nosso grande foco hoje é esta obra monumental do J. Oswald Sanders, o livro clássico Liderança Espiritual. E olha, a história do próprio Sanders já é um baita diferencial e dá um peso enorme para o que ele escreve. A carreira dele começou na advocacia, lá na Nova Zelândia, ou seja, uma profissão que é, por natureza, totalmente focada em leis, regras e estratégias bem rígidas. Mas aí houve um chamado diferente, sabe? Uma mudança de rota que o transformou num missionário muito influente, chegando até a ser o diretor-geral da Overseas Missionary Fellowship. Foi justamente dessa vivência dupla que ele construiu princípios atemporais. Em vez de ficar só ensinando táticas de como mandar numa equipe, o foco muda de figura e passa a ser a construção profunda de um caráter e de uma integridade que não se abalam por nada. Então, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente vai cobrir 5 pontos cruciais nessa jornada que vai do nosso núcleo interno até o impacto no mundo lá fora. 1. A essência da liderança. 2. O alicerce da oração. 3. A postura de servo. 4. Mentoria e confiança. E 5. Manter a eficácia. Começando pelo número 1, a essência da liderança. É aqui que a gente dá o pontapé inicial para desconstruir aquela ambição mais tradicional que a gente tanto vê por aí. Pensa no mundo corporativo secular. Ali, o foco costuma ser muito pesado em táticas, estratégias de eficiência máxima e, claro, naquela imposição direta de autoridade de chefe para subordinado. A liderança espiritual, por outro lado, inverte totalmente essa lógica. O foco primário passa a ser o caráter pessoal, a integridade moral e uma busca contínua por orientação divina. O grande ponto aqui é que quem lidera de forma espiritual não é uma pessoa que só distribui ordens. Na verdade, é alguém que reflete princípios tão profundos que a própria vida vira um testemunho. É isso que atrai e influencia as pessoas de um jeito puramente natural, movido por um propósito muito maior. E isso nos leva ao ponto 2, o alicerce da oração. É como a gente constrói esse caráter sólido na prática do dia a dia. Para construir esse caráter de verdade, o Sanders dá um aviso muito, mas muito contundente. Ele diz: sem uma vida de oração vibrante, os esforços de um líder correm o risco de se tornarem vazios. Ou seja, nada de tratar a oração como se fosse só uma rotina de domingo de manhã. Ela precisa ser uma comunicação dinâmica, viva e contínua. É a base absoluta em cima da qual cada decisão, cada ato de coragem e cada gota de sabedoria são construídos. Se a gente tira isso da equação, passamos a operar puramente na força do braço e no intelecto humano. E, convenhamos, isso tem limite e acaba falhando uma hora ou outra. E o bacana é que a obra não deixa a gente só na teoria. Ela mostra passos super práticos para cultivar isso. Primeiro, a dica de incorporar músicas de louvor, o que ajuda demais a criar foco e profundidade naqueles momentos de reflexão. Segundo, criar o hábito de ter um diário de oração. Colocar no papel os pensamentos e pedidos não serve só para rastrear o crescimento ao longo do tempo. Funciona como um lembrete físico e tátil das orientações que já recebemos em momentos de crise. E em terceiro, engajar-se em orações em grupo. É uma ferramenta incrivelmente poderosa para gerar união e colar de vez os laços de qualquer equipe. Maravilha! Vamos para o ponto 3, a postura de servo. É aqui que a gente pega tudo isso que está do lado de dentro e direciona a visão para o impacto no exterior. Quando a gente olha para fora, sabe aquela imagem clássica do líder intocável, isolado no topo do prédio? Pois é, ela não cabe de jeito nenhum aqui. Líderes de verdade quebram as barreiras do medo e da intimidação, e não é fazendo discursos inflamados ou batendo na mesa, mas sim através do serviço e do sacrifício pessoal. É colocar a mão na massa e trabalhar lado a lado com as pessoas. Quando existe um compromisso real com o bem-estar de quem está com a gente, cria-se um ambiente autêntico de suporte, um lugar onde todo mundo sente que pertence, que é ouvido e que está seguro para entregar o seu melhor trabalho. Quarto ponto da nossa jornada, mentoria e confiança. É onde a gente entende que o verdadeiro sucesso se mede pelo amanhã. Aquele ambiente de segurança que a gente acabou de falar é simplesmente vital para formar novos líderes e preparar a próxima geração. E o processo estruturado que o Sanders apresenta começa com a identificação do potencial nas pessoas ao redor. Mas, atenção, o passo seguinte é o mais crucial de todos, que é construir confiança e respeito.
E isso exige total acessibilidade e uma confidencialidade muito rigorosa. Porque cá entre nós, sem essa base de segurança, a mentoria simplesmente não acontece, ela trava. Depois de estabelecer isso, é fundamental não ficar só na teoria, mas sim fornecer plataformas reais, dar oportunidade de verdade para as pessoas assumirem responsabilidades. E para fechar o ciclo, acompanhar tudo isso com um feedback construtivo que desafia aquela zona de conforto. Chegamos ao nosso quinto e último ponto: manter a eficácia. Ou, em outras palavras, a sobrevivência a longo prazo. Para aguentar o tranco a longo prazo, a gente precisa encarar uma realidade incontornável. Liderar drena a nossa energia. É uma maratona das grandes. O maior perigo que o livro levanta é aquela pressão absurda de estar sempre disponível. Estar em alerta 24 horas por dia custa muito caro e começa a gerar aqueles sinais precoces de esgotamento. Sabe quais são? Uma fadiga constante que uma noite de sono já não resolve, uma irritabilidade fora do comum com coisas minúsculas e, o pior deles, um senso crescente de desconexão com o propósito original. Fazer vista grossa para esses alertas vermelhos de exaustão física e espiritual é praticamente comprar uma passagem só de ida para o fracasso. E a resposta para evitar esse colapso está nas disciplinas espirituais centrais: oração regular, meditação profunda nas escrituras, jejum e, muito importante, a prática deliberada da solitude. Saber se isolar é vital, limites saudáveis precisam ser traçados com urgência. O texto até relembra o exemplo histórico do próprio Jesus Cristo, que mesmo cercado por multidões e exigências que não acabavam mais, frequentemente ia para lugares isolados para descansar e renovar as energias na solitude. Descansado não é e nunca foi sinal de fraqueza, pessoal. É um requisito absoluto de manutenção para quem quer ir longe. Só que além desse isolamento estratégico, tem um contrapeso que é igualmente fundamental. Prestem bem atenção, a renovação profunda não é um projeto para se fazer sozinho. Combater a fadiga exige comunidade. É estritamente necessário buscar ativamente a comunhão, estar em ambientes de adoração coletiva e ter a humildade de pedir ajuda para mentores e colegas de confiança quando o peso fica insuportável. Ninguém sobrevive a essa maratona no modo lobo solitário. E para a gente fechar a nossa reflexão de hoje, fica aqui uma provocação. Como a adoção de uma mentalidade de liderança servidora pode criar um efeito cascata capaz de transformar uma comunidade inteira? Essa pergunta resume com perfeição a visão majestosa do J. Oswald Sanders. Liderança, na sua forma mais pura e verdadeira, é sobre dar o pontapé inicial num ciclo vital de renovação pessoal e de serviço abnegado. Um ciclo que inspira outras pessoas a fazerem o mesmo, criando um impacto que ecoa muito, mas muito além do nosso alcance imediato. É um desafio maravilhoso para aplicarmos em qualquer ambiente, seja no trabalho ou em casa. Muito obrigado por acompanharem essa jornada com a gente hoje e não se esqueçam, continuem sempre liderando de dentro para fora.